Como que funciona a harmonização? O que eu indico para vocês? Ao invés de sair assim, meu Deus, o que eu faço no meu quarto? Meu Deus, o que eu faço na minha cozinha? Ai, onde que eu coloco minha cama? Aí você vai ficar igual uma barata tonta, batendo, né, de um lado pro outro. Ai, ai, ai. Como que funciona? Primeiro, tenta conhecer todas as ferramentas de Feng Shui, tá bom? Existem ferramentas de correção de Feng Shui, tenta conhecer e entender como que elas corrigem as energias. Por exemplo, tem gente que me pergunta assim, posso colocar cristal no meu quarto? Pode, você pode colocar o cristal onde você quiser, né? Se você comprar, o cristal é seu, você pode colocar ele onde você quiser. Agora, qual que é a correção que você quer com ele? Qual que é a intenção que você quer? Você sabe como que o cristal funciona? Você sabe qual que é a correção que ele faz? Para você ir entendendo. Você pode colocar ele onde você quiser. Para quem não sabe, o cristal é esse aqui, ó. Então, você pode, com certeza, colocar as coisas dentro da sua casa, as ferramentas de Feng Shui. Mas é legal você entender. Posso colocar o sino de ventos na janela do meu quarto? Pode, com certeza, mas é legal você entender como que funciona o sino de ventos, por que você vai estar colocando ele lá. Então, como que funciona, né? Já que eu abri essa questão, como que funciona? O sino de ventos, a gente usa ele para algumas correções e para algumas ativações de Feng Shui, mas o sino de ventos ele serve para as duas situações. Como que o sino de ventos ativa a energia boa dentro da nossa casa? Então, a energia boa a gente chama de energia Qi, energia vital, tá? Energia Sha é energia estagnada, energia Qi é energia vital, que tem que fluir por todos os nossos ambientes. Então, esse Qi, essa energia boa, ela é atraída principalmente por três coisas. Pela luminosidade, pela água e pelos sons e movimentos. Então, o sino de ventos, para quem não sabe, o sino de ventos é aqueles que fica uns cordãozinhos caidinhos assim, e que bate o vento e ele faz aquele... Sabe? Entenderam o que é um sino de ventos? Aquilo é um sino de ventos. E aí, o que ele faz? Ele tem o movimento, porque o vento bate, ele se mexe, e ele faz o som, né? Então, ele atrai o Qi, porque ele faz os sons e movimentos. Então, ele encanta as energias boas para estar fluindo pelo nosso ambiente. Então, ele acaba tendo uma função de ativador energético. Ele ativa as boas energias dos nossos ambientes. Então, é legal você saber. Você pode, sim, usar o sino de ventos dentro da sua casa e... né, dentro do seu quarto que você falou, e você entender que ele não vai estar fazendo nessa situação nenhuma correção, ele vai estar ativando as energias. E aí tem os materiais. O sino de ventos de metal, ele ativa as energias de prosperidade financeira, de dinheiro. O sino de ventos de madeira, ele já trabalha mais com a harmonia da família, os relacionamentos familiares. Então existem diferentes sinos, diferentes metais, por isso que é legal você conhecer cada uma das ferramentas. Aqui, ó, outra ferramenta de Feng Shui, o nosso cristal. Vocês estão vendo que o cristal ele tem a luminosidade, então ele também ativa o Qi, porque ele também atrai o Qi por causa da luminosidade que ele faz, e ele também corrige o fluxo do Qi. Então a energia ela flui pelo nosso ambiente, e quando ela bate nesse cristal, ele bate e ele multifaceta as energias para várias direções. Então, se a energia está indo para uma direção que a gente não quer, a gente coloca ele no meio do caminho para estar corrigindo. Ao invés da energia ir toda para onde a gente não quer, ele multifaceta, redistribui. Então, quando você entende uma ferramenta, isso tem muito mais poder. Você vai estar conseguindo abrir o seu olhar, entender, olha, eu acho que eu preciso disso na minha casa. Você não fica dependente da Bruna te dizer. Você vai saber, você vai conseguir se orientar. E aí você pode, claro, só ir tirando as dúvidas comigo, né? Mas, enfim... Primeira coisa que eu oriento para as pessoas que vão fazer a harmonização, entender as correções de Feng Shui, entender que tem a flauta de bambu que faz as correções, as iluminações, as plantas, os espelhos, os cristais, os sinos de ventos. Então tem várias ferramentas e é legal você entender como que cada uma delas funciona para saber onde colocar cada uma delas. Então entender as ferramentas de Feng Shui. Depois que você entende as ferramentas, como que elas funcionam, aí você aprender as situações, todas as situações que podem prejudicar. Antes de você chegar e começar a pirar, meu Deus, onde é que eu tenho que colocar minha cama? Onde é que eu tenho que colocar minha cama? Calma, identifica, aprenda todas as situações que podem prejudicar as energias da sua casa. Fluxo acelerado, quina invertida, entende o que é cada uma delas, para você entender como que elas te afetam e você conseguir identificar se isso realmente está prejudicando as energias da sua casa. Parede e teto chanfrado, sugadores de energia, banheiro, escada,
cômodo em guar ruim, bloqueio, posição de comando. Então olha lá essas situações, anota elas e aí depois você vai fazendo um raio-x de todos os cômodos da sua casa. Entra no seu quarto e veja lá se tem quina, se tem viga, se tem fluxo acelerado, se tem parede chanfrada, se tem teto chanfrado, se tem algum sugador de energia, se o teu quarto está num guar ruim, se tem algum bloqueio, se a tua cama tem posição de comando. E aí você faz isso no seu quarto, depois faz na sua cozinha, nos seus banheiros, no quarto dos seus filhos, e aí você faz um raio-x da sua casa. Aí não passa nada despercebido, você vai estar identificando tudo que pode estar prejudicando e você vai saber quais ferramentas, você já estudou as ferramentas, você já sabe como corrigir. Então você vai até, inclusive, equilibrando. Eu já usei muito cristal aqui, então eu vou usar o espelho nessa situação. Aqui eu vou usar outra correção, aqui eu vou usar a planta. Então, conhecendo as ferramentas, você consegue ir equilibrando, você não precisa encher a tua casa de cristal. Porque o que você mais vê na internet é sugestão de corrigir alguma situação com cristal, até porque é muito mais fácil, né, de você identificar. Agora, se você não quer colocar cristal em todas as situações, conhecendo as ferramentas, você já pode ir equilibrando. Eu usei muito cristal, então aqui eu vou usar um espelho, aqui um cristal, aqui uma planta. Então você consegue ir equilibrando para a tua casa não ficar ou cheia de cristal, ou cheia de sino de ventos, não ficar meio estranha, né? Se você não é tão adepta a essas coisas. Se for da tua intenção, se é isso que você quer, maravilha, tá bom? Mas aí você faz um raio-x na sua casa. Você sabe todas as situações, você entra cômodo por cômodo e você já eliminou as energias ruins na fase da limpeza e aí você faz o raio-x, né? Lá dentro do curso tem inclusive uma fase que se chama raio-x. As minhas alunas, elas recebem um checklist de tudo que elas têm que olhar dentro de cada um dos cômodos da casa dela, né? Então ela recebe lá um checklist do quarto. Olha se a sua cama está na posição tal. Olha se o banheiro tal. Olha isso, olha aquilo, no seu fogão tal. Então ela recebe todo o checklist do raio-x. Então você mesma pode fazer esse checklist para você, né? E aí você garante que não tem nenhuma situação que esteja prejudicando as energias da sua casa.